Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Fator Humano, do podcast Fator Humano. Essa é a edição número 61 e eu tenho o prazer hoje de receber aqui o Wilson Nascimento. Bom, o Wilson é uma pessoa que é graduada em música, né, pela Unicamp, mas uma particularidade, né, ele tem uma habilitação em regência coral e orquestral, né? Então hoje a gente vai seguir por um outro lado na música, né? E a gente já teve um programa aqui falando especificamente sobre um coral, que foi sobre o Zíper na Boca, da Unicamp e tudo e tal, mas essas coisas são sempre legais de falar, porque ele tem um trabalho que eu considero particularmente, acho assim, fabuloso, fantástico. Um trabalho misturado, assim, e ele vai explicar pra gente. Bom, assim, só rapidamente, atualmente ele está como regente do coral da Sociedade Hípica de Campinas, também no projeto Coral em Escola Pública, que está atualmente no Parque Uziel, o Coral na Sorri, que é uma ONG, que é os Jovens com Deficiência Intelectual. Ele também está trabalhando com música judaica na Sinagoga de Campinas, né, com crianças e adultos. E um coral de mulheres no centro comunitário, né, do Santa Lúcia, do Jardim Santa Lúcia, aqui em Campinas. Wilson, primeiramente, muito obrigado, né, por ter aceito o convite, para a gente ter conseguido arrumar esse espaço aí na tua agenda, para a gente conversar um pouquinho a respeito das tuas atividades. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. Obrigado. Ô, Wilson, o pessoal te conhecer um pouquinho mais, assim, eu queria que, assim, você contasse para a gente como é que foi essa sua ida para o lado das artes, da música, principalmente, né, lógico. Como é que isso se dá na sua vida, como é que acontece? Porque sempre tem um elemento disparador aí, alguma coisa que não puxa, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Hoje eu fiquei pensando nisso, nessa coisa do começo, né? Como é que começou? E em casa eu diria que começou na igreja. Somos todos músicos em casa. Eu sou regente, meu irmão Walter do meio também é regente, o mais novo é multi-instrumentista e Uhum. tem uma relação com a família, né? Meus pais, minha mãe canta, sempre cantou. Meu pai tocava acordeon. Eu nunca vi, quando ele era solteiro, a gente nunca viu. E eles trouxeram da igreja. Então, meu pai vem de uma família tradicional católica, meu pai fez seminário, ele tocava acordeon no seminário, né? Até um padre dizer para ele que ele não tinha talento e ele abandonou. Mas uma família de padres e freiras, então uma ligação forte com a igreja e o contato com a música, né? E aí eles se casam e vão para a Igreja Batista, meus pais. Então, minha mãe sempre cantou em coral, né? Eu cantava sozinho na igreja, eu comecei com 6, 7 anos. Eu lembro de minha mãe me buscar na reunião das crianças para ir cantar para os adultos, né? E aí, adolescência, todos os amigos de igreja faziam conservatório. Nós somos meu pai é alagoano, de origem alagoana, minha mãe mineira, mas nós nascemos todos em Santos, os filhos, né? E eu lembro que em Cubatão tinha um conservatório municipal e todo mundo fazia conservatório. Então, meus colegas faziam conservatório de igreja, né? Então, eu acabei entrando para fazer piano com 9 anos e segui. Aos 15 anos, comecei a cantar no coro da igreja e aos 17 comecei a dirigir os grupos de música da igreja. E Poxa. sempre ligado ao canto, porque assim, a gente fazia instrumento no conservatório, né? Então um fazia piano, o outro violão, e no finalzinho, já no final da adolescência, eu comecei a cantar em coro no conservatório, mas na igreja tinha quem tocava, tinha o outro tocava piano, o outro tocava violão, o outro percussão, e eu sempre ligado ao canto, sempre juntando as pessoas para cantar, né? Então, a minha história começa, eu diria que na igreja. Uhum. E bom, assim, detalhe à parte, né? Nós já vimos aí na história da música grandes, né, cantores e cantoras que vieram da igreja, né?
E, A igreja essa é semana, uma formação, né, de grandes vozes, né? eu acho que é o estar junto, né? A igreja, as pessoas se reúnem na igreja para prestar culto, né? Então ela vai adorar, vai louvar, ela vai cantar. Então, o cantar na igreja ele é básico, todo mundo canta, né? Assim, independente se tem boa voz ou não, se tem talento ou não, todos cantam aos domingos. É Uhum. uma coisa natural, né? Que Então, legal. se a gente, essa semana passou na televisão, a semana passada, um filme da Whitney Houston, por exemplo. A Ah, Whitney tá. Houston era batista de New Jersey, a mãe dela era regente do coro, e depois ela começa a fazer backing vocal para Aretha Franklin. Então, são pessoas ligadas à Igreja Batista. Uhum. É interessantíssimo, isso é fantástico. Aí, essa coisa assim, você resolveu ir para a regência antes de mesmo de prestar vestibular, ou isso foi acontecendo durante a sua graduação? Tá? Quando a gente presta vestibular, ele já é específico, Ah, né? tá. Então, Tá. o vestibular, aliás, o vestibular da Unicamp era, não sei como é que está hoje, mas era muito interessante, porque eu fiz regência, então, 3 dias de prova, provas teóricas, provas práticas, sempre ligados à regência. Quem prestou Olha que legal. piano, prova teórica, a prova prática era de piano, né? Muito específico. O que eu tive que decidir antes era o que eu ia fazer. Então, por exemplo, eu tinha dúvida se eu queria fazer canto ou a regência. E no meu ano, eu entrei em 1989, foi o primeiro ano de música popular da Unicamp. Então, eu fiquei na dúvida se eu prestaria para canto popular ou para regência. Como a minha prática já era dirigindo grupos na igreja, eu acabei indo para a regência, escolhendo a Quando, regência, né? legal. É, assim, quando a gente está num espetáculo e a gente olha, né, o maestro ali, o regente, né, fazendo todo aquele trabalho, a gente não tem a menor ideia, né, de por que que ele lança a batuta daquela maneira e vai, sobe, desce. E eu já tentei, assim, dentro da minha ignorância musical, né, eu já tentei ficar prestando muitas vezes atenção, tal. E é interessante como a orquestra ou mesmo o coral segue aquela mão, né, que vai, que é uma coisa, eu acho uma coisa meio mágica para mim, né? Eu brinco que para mim é mágica, porque eu falo, nossa, como é que você consegue reunir tantos elementos, né, e com as tuas mãos dar uma direção para aquilo, né? Então, assim, é uma coisa que me chama muita atenção, requer muita disciplina, né? Eu acho que basicamente a regência ela começa na respiração, né? Então, o meu gesto, o meu movimento, ele mostra a minha respiração. E a respiração, ela leva o tempo. Se é rápido, se é devagar, né? Se é tenso, se é leve. Então, a forma como eu estou respirando e a forma como eu estou mostrando no meu gesto a respiração é o começo da comunicação do regente com o coro ou com a orquestra, né? Então, na verdade, assim, a gente tem todo um trabalho anterior ao espetáculo, né? Então, que são os ensaios. Então, ali o regente procura o máximo possível mostrar nos gestos, no movimento, o que ele quer. Mas tem uma conversa, tem um canto, né? Eu vou cantar para o meu coralista como eu quero que ele cante, eu vou ser o exemplo, né? Tem uma história uma amiga cantava na USESP e o Nashlin, na época do John Nashlin, pediu para os violinos tocarem tal coisa. E aí o Spala disse não, e ele disse não, vocês podem fazer, me dá o violino. Aí ele tocou, aí o Spala falou, ok, então todos tocamos, né? Todos tocaram. Então tem a coisa da imitação também, isso é muito importante. E uma coisa que vem antes, que é o conhecimento musical. Então, o João Carlos Martins é um exemplo disso, que ele era um excelente pianista, né? E Uhum. aí, com questões aí nos movimentos, ele está atuando como regente. E então ele foi fazer aula de regência com o amigo dele, o maestro, mas ele tem todo o conhecimento musical já aqui dentro. Então, o que ele vai pedir, como ele quer, já está aqui dentro, e é só externar isso, né? Você me desculpe se eu estiver errado, mas
há que ter um certo talento para fazer esse tipo de coisa, né? Assim, lógico, cada um na sua casinha, médico ali, construtor ali, enfim. Mas há que se ter talento para isso, porque, assim, eu acho magnífico você reunir notas musicais, sons, vozes, e aquilo te dá um resultado, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito dessas grandes concertos de orquestra, assim, isso sempre me chamou muita atenção, porque eu dizia como é que você coloca ali aquele número de pessoas, às vezes tocando até o mesmo instrumento, mas são várias pessoas diferentes e nem todo instrumento é exatamente um igualzinho ao outro, né? Pelo menos eu acho isso. Então, assim, como é que você consegue dar um caminho, um viés para aquilo, né? E isso eu É, acho bárbaro. eu acho que é uma. A gente ouve, sempre ouviu na faculdade que assim, 10% é o talento, o resto é disciplina, estudo, né, e etc. Eu acho que pode ser um pouco mais que 10%, mas é essa Oh, soma de, né, um pouquinho mais, mas é essa soma de talento com disciplina e muito uhum, estudo, né? Então, por exemplo, eu trabalho a vida inteira com voz, né? Desde criança cantando, depois profissionalizei e aí virou minha vida, meu trabalho. Então, às vezes eu ouço assim, você tem ouvido de tuberculoso, porque as pessoas estão cantando de um jeito, eu estou ouvindo, eu sei quem errou, né? Eu vou apontar, você fez isso, tal pessoa fez aquilo, mas tem uma coisa do hábito, né? Assim, eu faço isso, eu venho fazendo isso a vida inteira, então tem uma coisa do hábito. Uma coisa interessante para mim, eu uso óculos multifocal, né? E eu não consigo usar isso aqui, porque ele limita a minha visão. uhum, E no coro, eu tenho o coro na minha frente, sentado ou em pé em meia-lua, eu estou vendo todo mundo, né? Tem uma rapidez, uma agilidade e um hábito de ver e ouvir todo mundo. Os óculos me dizem, você não vê todo mundo, você vê só quem está na sua frente. Isso é muito difícil, muito difícil. Então, eu diria Entendo. que essa é a prática, né? E eu vejo na escola, eu estou com crianças também, um vai ter facilidade para matemática, o outro para história, né? O outro para línguas. Então, eu acho que essa facilidade a gente pode chamar de talento. E o resto tem que ralar, tem que estudar para Uhum. seguir, né? Para tirar nota, aprender, etc. Eu acho que é a mesma coisa. É uma pergunta meio básica, por exemplo, você, vamos dizer assim, você está montando um coro, né? É, Como é que você faz esse balanceamento das diferentes vozes? O que que você precisa? Porque, por exemplo, eu imagino que o que você tem também está interligado com, por exemplo, com o projeto que você vai desenvolver, entendeu? Então são vozes mais masculinas, mais femininas. Você me desculpe se eu estiver falando alguma bobagem, tá bom? Mas que eu estou falando dentro daquilo que eu tenho de conhecimento. Então, assim, eu fico imaginando que como é que vocês que fazem esse trabalho de regência, como é que vocês compõem isso, né? Como é que vocês escolhem, dão peso para aquilo, entendeu? Eu ouço, tem a voz de tenor, tem a voz de soprano, não sei o quê, mas eu falo, meu Deus, como que sabe, como é que percebe isso, né? Tá. Na verdade, a gente faz com o que tem. A gente Tá. trabalha com o que chega para a gente. Aqui é a primeira coisa, né? Falando da nossa realidade Brasil, Campinas, São Paulo, Campinas, né? Então, eu tenho um coro na hípica. Quem vem cantar são sócios, né? E aí eu não tenho assim 10 sopranos, 7 contraltos, não dá para fazer essa conta porque eu trabalho com quem vem. E aí, com quem vem, a gente aumenta o volume aqui, diminui aqui, né, faz o balanceamento aí das vozes de acordo com o que tem. Pensando num trabalho profissional, por exemplo, os coros aí estáveis do OSESP, coral do paulistano, do municipal, né, ou mesmo do Rio de Janeiro, aí sim, tem números selecionados, né? Então, X quantidade de sopranos, X de contralto, X de tenor. Então, soprano são as vozes mais agudas, elas aparecem mais, né? Geralmente tem melodia, então vai ter mais gente. Então, sempre tem uma coisa da onde você está. Então,
Se é um trabalho profissional, eles têm aí os números de pessoas aí, a quantidade. No nosso caso, onde nós, regentes, somos profissionais, mas os nossos cantores não, então a gente trabalha com o que tem. Acho que E respondi a sua não, pergunta, acho que é respondeu, isso. respondeu sim. Agora, você, por exemplo, nessa sua trajetória, né, nessa toda sua experiência de vida que você tem e tal, é, muito se fala, por exemplo, eu já ouvi falar muito disso. O brasileiro é um excelente músico, né? O brasileiro é um excelente músico. É fácil você peneirar excelentes vozes no meio disso tudo que você passa. Você percebe quando tem alguém que tem condições de despontar e ir mais em frente ainda? Tá. Isso é bem relativo, sabe? Porque lá atrás, em 1999, eu comecei um trabalho com meninas, adolescentes em uma ONG no São Marcos, Jardim São Marcos, que era no Grupo Primavera. Então, eu tinha lá 50 meninas, eu ouvi 200 meninas, aí separei 50 e a gente trabalhou nesse projeto. Elas eram, na época, bem desafinadas, porque elas ouviam uma música muito grave. E aí, criança não canta tão grave. Então, elas chegavam para mim desafinadas. E aí, eu trabalhava, e aí fiquei lá 8 anos. Nesse tempo de 8 anos, a gente conseguiu afinar, fazer repertório a três, quatro vozes, a capela. Então, as meninas Hum. passaram de não conseguirem fazer a meninas talentosas, né? É assim que elas eram apresentadas. As meninas primavera são talentosas. Então, antes elas não tinham talento, aí 7 anos, 6 anos depois elas tinham talento. Então, na verdade, foi o trabalho, Sim. né? Hoje, quando eu chego na escola, quando eu chego no Ziel, eu vou ter um número maior de crianças afinadas do que lá em 99. Eu acredito que seja pelo YouTube, por exemplo. Elas têm acesso, elas estão ouvindo mais gente, não só aquela música que tocava no rádio. Então elas escolhem e aí sobem, cantam mais agudo e conseguem afinar melhor. Então eu acho que é muito relativo aí. Eu cantei na Austrália, eu morei na Austrália em 2006, 2007 e cantei num coro de universidade, como o Zíper da Vivian, o coro aberto à comunidade, né? Uhum. A diferença lá é que assim, tem um teste para entrar e paga a mensalidade, né? Eu pagava uma mensalidade para cantar. E um coro fantástico, todo mundo lê à primeira vista. Ler à primeira vista é você pegar a partitura, abrir e sair cantando sem ajuda de instrumento. E isso não é talento, isso é música na escola. Uhum. Então, do meu lado tinha um alemão, do meu outro lado um australiano. Aí eu perguntei para o alemão: Você é músico? Ele falou: Não, eu sou engenheiro. Mas na Alemanha ele teve música na escola, Entendi. né? E aí ele cresceu assim. Na Austrália, as escolas têm música em todas elas. Perto de casa tinha uma escola, tem uma escola lá que para o seu filho estudar na escola tinha prova de música. Então, a escola toda funciona em função da música. Então, tem coral, orquestra, banda, as crianças viajam em turnê pela Europa, saindo da Austrália, que é super longe, né? Porque Uhum. tem esse investimento na infância. Puxando para uma coisa mais particular agora, eu me lembro muito bem que quando eu fiz o que seria a primeira, a quinta, a oitava série, antigamente, hoje já mudaram muitas nomenclaturas, né? Mas nesse Uhum. período, eu estudei numa escola, de padres, né? E a gente chamava educação musical. A gente tinha um maestro que nos dava aula, ensinava. Pena que a gente, é, às vezes, não tem tanta consciência e perde isso depois, vai embora, né? Mas a gente teve isso, né? É, assim, você acha que se isso fosse uma coisa, agora é uma opinião particular sua mesmo, se bem, você acha que se a gente ainda tivesse esse tipo de ensino dentro das escolas, talvez a gente tivesse uma humanização um pouco melhor, assim, um ambiente escolar talvez melhor, tal, porque hoje a gente tem muita discussão, eu já fiz muito programa aqui também sobre violência em escola, essa coisa. Você acha que
a música é um componente que pode ajudar a suavizar esse processo e fazer com que as pessoas convivam um pouco mais assim em comunidade, em sociedade. Eu acredito nisso. Vou dar o meu exemplo do Ziel, né? É uma escola gigante, tem, se não me engano, 1.000 alunos. Poxa, Eu vou, é bem grande. É uma escola municipal, é uma EMF. Eu vou na parte da tarde, que são as crianças menores, e eu trabalho com terceiro, quarto e quinto. Eu tenho uma turma do terceiro, quatro do quarto e uma do quinto, né? Ah, eu sou uma referência, eu virei uma referência na escola de silêncio, né? Já começa por aí. É muita gente, né? Aquele barulho, é muita criança falando, e aí a minha sala tem silêncio. E aí, quando eu ouço as gravações que eu faço toda semana, tenho que fazer para divulgar o projeto, eu ouço barulho. Aí eu parei para pensar, peraí, mas eu tenho silêncio. Então esse barulho vem de fora, na verdade. Ou vem da rua, ou vem do pátio, né? De outra aula de educação física, por exemplo, né? Mas na sala tem silêncio. Então a primeira coisa é disciplina. Então eu falo que assim, a gente não faz. Primeira coisa, na música, para você fazer música é o silêncio. Então, a música ela traz a disciplina, essa é a primeira coisa. Aí depois ela mexe com o emocional, né? Não só a letra, não só o texto, a gente canta em Swahili, Swahili é uma língua africana. Então a gente canta em inglês, a gente canta em latim, né? Então é uma criança que não vai ter acesso a línguas, pelo menos nesse período. Ela tem aula de inglês na escola, só as outras línguas não. E aí já é um acesso, é cultura, são várias coisas aí nesse tempo, né? Mas tem uma coisa assim, elas começam a cantar, começa a ficar bonito, a gente vai apresentar, elas são aplaudidas, então elas entendem, eu estou cantando bem, isso muda, mexe com a vida dela. E mexe com o comportamento na escola, mexe com o comportamento em casa. Uma coisa que assim, eu não consigo medir, mas mexe. Então, lá vou voltar lá no Primavera em 99, eu lembro de estar, evento de final de ano, todas as meninas lá, 200 meninas adolescentes, imagina o barulho. Eu tinha 50 no palco em silêncio. poxa. E elas olhavam para mim, elas estavam todas juntas, 200 lá cantando, né? No evento de final de ano. O coral olhava para mim e eu dizia, só fazia isso, por exemplo, elas estavam cantando desafinado, né? Eu só fazia esse movimento, subam, e elas todas sorriam e cantavam mais agudo. E na hora de entrar na fila, eram elas que faziam silêncio, porque eu só pedia uma frase, dizia uma palavra. Então tem a coisa aí da disciplina, tem a coisa do emocional, são várias coisas que se juntam e eu acho que a vida pode ser melhor com tudo isso. E o respeito, Então, pelo que você está me falando, né? O respeito também entra muito nisso, né? eu cheguei no Ziel esse ano, eu estou lá desde o ano passado, né? Então, eu cheguei em fevereiro lá e o menino que eu não conhecia me parou no pátio e disse: Professor, há quanto tempo você está aqui? Aí eu falei: Desde o ano passado. Aí ele falou: Todos te amam. Eu Que achei tão legal. interessante isso, porque ele ouviu alguém falando, né? Nós não Uhum. nos conhecíamos, eu não o conhecia, e ele ouviu as crianças falando. E esse todos te amam significa eles querem que eu volte. Voltar para quê? Para fazer música, para cantar. E isso trabalha com a autoestima. Uma autoestima melhor, ele não vai agredir o próximo. Então tá tudo ligado, cara, eu acho. Nossa, eu acho também, mas eu queria ouvir de você, porque como você está lá, né? Você Sim. tem esse termômetro, né? Você consegue medir isso, né? Hum. E eu acho isso fantástico. Isso que ele falou realmente muda, e muda até pra gente, né, que está fazendo, né? Quer dizer, dá um gás, né? Exatamente. Vou Né? citar mais um exemplo. Na época do São Marcos, eu também estava no Santa Mônica. E lá eram crianças menores. E eu tinha um menino que ele. Não, menores não, lá era misto, né? Meninos e meninas. E eu tinha um menino que ele foi expulso da escola porque ele colocou fogo na escola. Ele bateu na professora Aí e eu ele tô queimou rindo.
e ele queimou Poxa, os computadores da escola. Aí, olhando para trás, você pensa no quê? Um adolescente, né? Mas era um menino que não tinha mudado a voz ainda, então ele tinha menos que 11 anos. Para fazer tudo isso, com 10, 11 anos, né? É muita coisa. Ele veio para o coral, ele virou meu melhor cantor, ele me olha, acompanhava até o carro, ele me esperava na porta, ele mudou radicalmente. Eu encontrei com esse menino adulto, ele estava fazendo manutenção a Sergel, eu acho. Ele está, sorveteria, eles estavam com um espaço novo e ele estava lá na manutenção. Ele me viu, ele falou, Wilson, eu estava passando na rua. Wilson, aí eu olhei, eu não sabia quem era. Você lembra de mim? Eu sou o fulano. Eu falei, meu Deus, ele cresceu, né? E era um adulto fantástico, fantástico. e você vê como você vira uma referência, né? O quanto importante isso é, né? Exatamente. Então funciona assim, eu acho que funciona. Que legal. Wilson, tem uma coisa aqui que eu tenho uma tremenda de uma curiosidade, porque é música judaica, né? É, vamos dizer assim, tem muita diferença do que você faz nos outros projetos, por exemplo, para música. Eu não conheço nada de música judaica, então estou te perguntando assim, é muito diferente, você tem que mudar muita coisa no teu processo para você fazer esse ensino ou vai na mesma linha de raciocínio? Tá, eu comecei com a comunidade judaica um pouco antes de ir para a faculdade. Eu trabalhei em colônia de férias com crianças judias em Campos do Jordão. Ah, que legal. Então, é ali que eu comecei esse contato com a comunidade. A gente tinha lá crianças que disputavam quem tinha mais motoristas em casa e alguns, os avós tinham helicópteros, né? Então, era uma elite paulistana, assim. Alguns de Campinas, mas a grande maioria era de São Paulo, da cidade de São Paulo. E por conta daquele tempo, que para mim foi uma escola de educação, uma escola de estar com crianças, não era só de recreação, uma escola de educação mesmo. E tinha uma ligação muito grande com afeto, essas crianças precisam de afeto, elas precisam de abraço, né? E a gente tinha essa preocupação. Por conta daquele tempo, eu fui fazer hebraico no Unicamp. Lá no IEL, eu fiz hebraico com a Flora, com a Morá. Morá é professora em hebraico, né? Então, eu fiz hebraico com a Morá Flora. E por conta desse tempo de hebraico, eu fui regeu-cor da Sinagoga de Campinas. Puxa. Então, quando a gente fala em canto, eu estudei canto muitos anos em Jundiaí com Maurício Martinazzo. A gente canta em alemão, canta em francês, canta em italiano, a gente canta em várias línguas, né? Então, é uma coisa meio natural para o cantor ter essa facilidade com línguas, porque a gente tem que cantar em outros idiomas. Então, eu posso colocar o hebraico como outro idioma, e aí eu tenho facilidade, eu vou ler, eu consigo passar para as pessoas, procuro também, pergunto para quem sabe, né, melhor, e estou passando ali. Sendo mais específico, eu poderia comparar talvez com uma música folclórica, uma música mais que vai passando de um para o outro, né? Hoje, quando eu comecei, não tinha partitura, então eu tinha que ouvir as gravações, passar para o papel e ensinar para o coral, fazer arranjos. Estou falando de 1993. Então eu tinha que ouvir as gravações em fita cassete, passar para o papel e fazer o arranjo para as vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Hoje é diferente. Hoje eu vou no computador, pesquiso e acho, por exemplo, de produções americanas, né? E consigo trazer outros arranjos para fazer. Agora, se eu for mais específico ainda, eu tenho um menino, por exemplo, que ele ouve, ele é judeu e ouve música judaica. E ele faz aquelas voltinhas, meio parecido com a música árabe, né? Ele faz Uhum. super bem, isso eu não faço. Né? Aí é muito específico. Aí eu tenho, por exemplo, eu poderia pedir para ele fazer. Puxa, Então, são várias questões aí. Pensando como língua, eu sou capaz porque eu canto em várias línguas, né? Pensando em cultura, eu estudei hebraico, conheço um pouco da cultura, conheço um pouco das danças,
e isso faz parte aí do meu conhecimento. Pensando em ser específico, eles vão fazer melhor do que eu. Isso é bastante. Esse seu depoimento eu considero ele importante no seguinte sentido, assim, às vezes algumas pessoas acham que música é só uma música, né? Só uma distração, né? E não é, né? Ela é conhecimento, ela é cultura, né? Ela agrega, né? Ela te ensina coisas, né? Quer dizer, ela te traz elementos que você nem havia pensado, nem havia sonhado nisso, né? Então é Sim. muito interessante, né? Por exemplo, a gente faz no coral os Negro Spiritual, que são as canções dos americanos do século XIX. Então, a gente tem aí, são escravos trabalhando, os negros, né? E aí eles cantavam juntos. Então, por exemplo, o inglês que vai para os Estados Unidos, que é protestante, e aí esses negros trabalham para esses protestantes, eles não entravam na igreja, eles ficavam do lado de fora. Então, por exemplo, eu não lembro agora qual que é, mas tem uma peça ou várias que vai citar um personagem da Bíblia, do Velho Testamento, e o cara liga esse personagem com o do Novo Testamento, ou seja, um erro, porque o negro ficava do lado de fora, não ouvia direito o que estava sendo falado lá dentro, então ele misturava as Hum. coisas, né? Isso é cultura, né? Não é só religião, é cultura. E aí, a música desse período é lindíssima, a gente faz muito. A Vivian faz lá no Zipper, a gente faz os nossos coros por aí, porque é muito legal, soa super bem. E é desse escravo querendo ir para o céu, que na verdade querendo ir para a África, querendo ir para sua casa, e quando vira religião, quando tem a conversão, aí ele quer ir para Deus, ele quer ir para o céu, né? Então, é essa mistura, é muito interessante. E a música que nos proporciona isso, né? Agora, um outro detalhe que, por exemplo, eu durante muitos anos dei aula no curso de jornalismo da Unip. Eu notei ao longo do tempo, dentro de sala de aula, uma mudança assim bastante radical, onde o público que no começo era muito mais masculino dentro de sala de aula, passou a ser muito mais feminino dentro de sala de aula, né? E aí eu vejo que você tem aqui um coral de mulheres no Centro Comunitário da Santa Lúcia, e nos outros, obviamente, também tem. A presença feminina nessa área, nos corais, ela também foi sendo ao longo do tempo, foi sendo incrementada, foi aumentando, quer dizer, a mulher começou a se sentir mais parte desse processo também e participar de tudo isso. Eu acho que aí entram várias questões, né? Então, se a gente pensa, vamos pensar no Brasil, o coral ele cresceu muito no naquele período de ditadura, década de Certo. 1970, né? Então as pessoas se reuniam para estar juntas, para estarem juntas. Então eu lembro que em casa minha mãe se reunia com as amigas para fazer tricô e tomar chá sei lá, na quinta tarde, né? Daí quem pode fazer isso de tarde são as mulheres. Os homens estavam Uhum. trabalhando, né? Meu pai estava lá na cozinha trabalhando. Então já começa aí um grupo de mulheres, né? E o coral tem muito disso, sabe? Das pessoas se encontrarem, né? Os amigos se encontrando, né? E aí não tem o chá das 5, mas tem a música, o canto das 5, né? Uhum. Então, essa é uma das coisas importantes, eu acho. Essa coisa do tempo, disponibilidade, que as mulheres antes tinham mais do que os homens. Hoje está todo mundo trabalhando ou não, né? E cada um acha o seu tempo. A outra coisa é que lá atrás, eu lembro que eu tinha um coral na escola, aqui em Campinas, e o menino disse que ele não ia cantar porque o pai dele disse que cantar não era para homem, né? Então, esse menino era bem desafinado, ele dava muito trabalho, etc. Isso hoje é diferente. Os meninos estão afinando mais rápido que as meninas. É muito interessante isso. As meninas Legal. adolescentes, por exemplo, elas estão mais. Eu tive no ZEL em 2022 com adolescentes. Os meninos eram mais acessíveis.
Dão mais risadas, eles se divertem mais, fazem muita arte, mas se divertem mais. As meninas mais sérias e menos acessíveis. Então, os meninos estavam cantando melhor. entendi. Então, eu não posso afirmar isso com precisão, mas tem uma coisa aí da época também e do que se valoriza na época E hoje também, bom, a internet ajudou muita gente também a soltar a voz, né? Assim, a se empoderar e ir mais para frente, né? Porque começou a ter também. uma democratizada assim na coisa, né? E as pessoas, é Mas, legal isso. mesmo com tudo isso, a gente tem mais mulheres nos coros do que homens, né? Tá. Eu, eu tenho um amigo que canta num coro masculino em Boston que tem 300 homens. Eu falei, Uh, nossa, manda um pouco para cá, porque a gente não tem tudo isso, né? É muito interessante. legal, legal. Eu falei de tudo e eu deixei uma coisa assim, vamos dizer assim, mais para o final, porque aí tem um outro aspecto e eu acho fantástico essas coisas do seu trabalho, assim. O Coral na Sorri, né? Que você disse que é uma ONG, né? A Sorri, é Uma isso? ONG. Isso. Uhum. E lá você trabalha com jovens com deficiência intelectual, né? Eu queria que você me falasse um pouco desse projeto, porque eu fiquei fascinado por isso. Tá. Eles têm lá eles têm um trabalho que prepara, ajuda esses adolescentes, esses jovens para o trabalho, né? Eles também têm uma atenção ao empregador, né? Como ele vai tratar esse jovem com deficiência. Então, tem todo um processo que eles mexem, que eles orientam. Aí eles têm aula de música, tem um professor de música que trabalha com instrumentos, construção de instrumentos, eles têm a TO, tem pedagoga, e eu entro com o coral. Então eu vou lá para a gente cantar. É muito interessante, musicalmente falando, é mais difícil, porque eles são mais desafinados, tem uma dificuldade de encontrar, e eu tenho percebido nesse tempo que eu estou lá que eles cantam tudo muito grave, que é uma característica também do brasileiro. A gente joga tudo lá para baixo, o americano joga tudo lá para cima, né? Uhum. Aqueles berros lindos da Whitney Houston lá em cima. E a gente tem uma coisa da bossa, por exemplo, que é tudo mais grave, mais intimista, né? A nossa fala é mais grave. Então, a gente pode colocar todo mundo na mesma caixinha aí e a gente está no grave. Então, o que que eu faço com eles? Eu vou lá para baixo, eu tenho que cantar mais grave e vou tentando trazê-los para cima, né? Então, o ano passado eu estava com um grupo bem interessante, a gente conseguiu fazer a duas vozes, meninos e meninas, né? Esse ano eu perdi vários porque foram trabalhar, isso é muito positivo. Uhum. Tem essa questão também, né? Quando é bom para eles, é sempre para mim, porque eu perco, né? Essas pessoas, elas não podem ir mais lá. Mas é isso, e mexe com. Eles têm uma questão que eu acho muito importante, que é a memória. Então, a gente faz uma música hoje, a semana que vem ele não lembra qual é a música. Eu falo, o que que a gente fez semana passada mesmo? Aí eu tenho que dar algumas pistas e alguns vão lembrando, né? Uma coisa interessante é, a gente faz a música africana ou em inglês, eles lembram mais do que em português. Ai, que legal. Que é onde eles mais gostam, assim, qual vocês mais gostam? Vai ser uma música africana. E Olha. você lembra que a gente fez semana passada? Ele vai lembrar da música africana. Eu acho que tem a ver com a dificuldade, porque não é uma língua nossa, né, do nosso cotidiano, a gente não fala isso. Uhum. E então talvez isso aciona um botão lá para ficar mais atento, né? E eles lembram melhor, mais e gostam mais. E tudo Ui, e todo o resto. Então, a autoestima, né? Eu posso fazer, eu posso cantar, tudo isso é importante para eles. Wilson, o que que você teria feito da sua vida se você não fosse pro lado da música? Você algum dia passou esse pensamento pela sua cabeça? Na pandemia, eu fiquei desempregado, rapaz. Fiquei 2 anos e quase 3 anos sem trabalho. Nossa. Eu trabalhei antes da pandemia numa escola judaica em São Paulo, fui desligado e aí fiquei sem trabalho. E eu estava exclusivo naquele lugar. Mandei currículo para tudo quanto é lugar e assim
eu não tenho currículo, né? Mandar currículo de quê? Para quê? Mas quando eu falo para todo lugar é fora da música, né? E não consegui fazer nada, não apareceu nada, assim, né? Até brinquei com meu irmão, eu estava indo para Santos e descendo a serra, eu falei, vou vender cerveja na praia. E começou a chover, eu falei, nem cerveja eu consigo vender na praia, que tá chovendo, né? Então, eu parei para pensar assim, né, na época da pandemia, o que que eu vou fazer, né? E aí que eu fui para musicoterapia. Eu comecei a fazer uma pós-graduação, estou terminando, desculpa, Imagina. mas que é música, né? É música misturando aí com a psicologia, que eu acabo usando nos meus trabalhos. É isso, minha vida sempre foi musical, sempre. Eu não É, consigo ver não, outra é, coisa, não. e eu olho para você também não consigo enxergar outra, outra coisa, Wilson. Tudo bem que eu já te conheci assim, né? Já com a música entranhada na sua vida e tal, mas a gente não. E a forma como você fala, é assim, você fala com entusiasmo, você não fala simplesmente por falar. A tua fala tem um entusiasmo, né? Então, assim, a gente percebe o quanto isso é importante, né? Sim, a minha vida ela sempre foi ligada à música, ela sempre foi ligada ao social, né? Porque eu estou sempre ligado com quem tem mais grana ou quem tem menos grana, e eu defino a minha vida como eu escolhi facilitar a vida das pessoas para o canto. Então, Legal. meu instrumento é piano, eu fiz violoncelo também lá em São Paulo, toco flauta doce, mas o meu trabalho é facilitar o canto para as pessoas, né? Então, eu faço esse trabalho de música coletiva, sempre foi assim, né? Eu tive trapistas aí um período, Ah, é que foi verdade. o grupo que eu montei, um pouquinho diferente do coral, né? Um grupo menor, cantando em vozes e pensando no espetáculo. O coral tem muito essa coisa do toda semana ensaio e a gente apresenta em algum momento. O Trapistas foi uma coisa mais profissional de todo mundo, né, voltado ao espetáculo. Que eles vieram coralistas ou cantores profissionais, né, e a gente se juntou para fazer arranjos e arranjos que funcionassem bem para mostrar para as pessoas. Que legal. E que currículo, né? Nessa parte aí tem um currículo fantástico, viu, Wilson? Wilson, assim, se você tivesse que dar um conselho para quem, por exemplo, alguém que vai estar, né, assistindo a gente, ou escutando o podcast e tal, se tivesse que dar um conselho para alguém que tem essa vontade, talvez, de participar de um coral, mas, assim, ainda está assim, meio titubeante, não sabe se pode, se tem essa capacidade, se não tem, o que que você falaria para essa pessoa? A primeira coisa, eu acho que todos deveriam cantar. Eu acho que independente de gostar, independente de gosto, independente de um motivo, o canto, ele faz parte da nossa vida. Em algum momento você liga o rádio e canta junto, né? Hoje você Uhum. liga o Spotify e canta junto, né? Aquela música que lembra da sua infância, que lembra do seu relacionamento, que lembra da sua demissão, tudo tem, em algum momento vai ter música. E esse momento, ele vira canto, ele vira voz, porque todos podemos cantar. Para quem quer cantar, eu diria, vá de coração aberto. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Vá de coração aberto a estar com pessoas, a querer somar com as pessoas e conhecer coisas novas, culturas novas, histórias novas, estilos novos. Eu acho que essa abertura do coração para fazer o que é proposto porque funciona, né? Cada regente, a gente diz o seguinte, o coro tem a cara do regente, né? Então, Uhum. vai se adaptando às pessoas, mas eu vou deixar ali a minha cara, né? O outro regente vai deixar a cara dele lá e por aí vai. Quando eu estava na Austrália, o que eu fiz? Eu pesquisei na internet para achar um coro. Achei três grupos na cidade. Um eu não gostei, o outro eu passei por perto, assim, o outro eu assisti e decidi ficar lá. Então entrou um pouco do gosto, né, o que eu gostei mais,
mas basicamente eu queria cantar no coro. E aí me joguei. Eu acho que é isso. Vá, faça, esteja aberto ao que é proposto. Puxa vida. Wilson, olha, eu queria te agradecer muito, assim, é, para mim, todo programa para mim é importante, porque todos eles trazem alguma mensagem, trazem alguma coisa para as pessoas, porque esse é o intuito do podcast, né? É trazer experiências de vida para que as pessoas entendam que existem outras coisas que possam ser pensadas, possam ser feitas, né? Às vezes as pessoas estão em dúvidas com relação a determinados assuntos, ou então querem saber mais a respeito de alguma coisa, e esse é o principal mote do programa, é fazer isso. E esse tempo que nós conversamos aqui, assim, eu acho que foi fundamental, porque traz sabe assim, aquece a alma um pouco da gente, sabe? Traz sabe, um conforto, uma coisa assim, de saber que a gente pode aliar prazer com disciplina, sabe, com vontade própria de cantar, sabe, com uma série de coisas e aprendendo com tudo isso, né? E se relacionando com amigos, né, com a sociedade, enfim, se apresentando, mostrando sua cara, e tal. Então esse é o tipo do programa assim que me traz uma coisa boa, me traz uma sensação muito boa, né? E eu queria te agradecer por isso, viu? Eu que agradeço, fico feliz de proporcionar isso, porque, como eu falei, isso é para todo mundo, né? Assim, todo mundo tem que fazer, tem não, mas deveria fazer isso, porque é muito legal. E é minha vida, eu gosto de compartilhar essas coisas e eu agradeço o convite, de poder falar sobre a música, sobre a minha música, o meu tempo com isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. E se você, uma hora dessas, tiver algum projeto interessante, quiser divulgar tudo, por favor, conte com a gente, que a gente está sempre disposto, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, hoje eu conversei com o Wilson Nascimento. Ele, graduado em música, ele já contou aí os instrumentos que ele toca, tudo, mas ele tem uma habilitação em regência coral e orquestral, né, pela Unicamp, mas tem uma experiência de vida fantástica, né? E eu, assim, é, recomendo vocês ouvirem e compartilharem isso, porque é uma história fantástica. E essa foi a edição número 61 do podcast Fator Humano. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, né, a audiência de vocês, e conto com vocês na próxima. Certamente a gente vai trazer alguém interessante, alguém importante, para contar as suas histórias de vida, né, e fazer a nossa também enriquecer um pouco mais. É isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!